O que a gente tem? A gente tem uma decisão do ministro Gilmar Mendes, né, onde ele fala que os governos estaduais não podem decidir pela inconstitucionalidade da lei do marco temporal. E tem que esperar uma decisão do STF, né? Como se o STF já não tivesse decidido sobre isso. O STF já decidiu pela inconstitucionalidade do marco temporal, né? Com o voto do Gilmar Mendes, inclusive. Agora, então isso é um jogo político mesmo, né? Porque vai fazer o quê? Já foi decidido, vai mudar o que foi decidido, mas não. Aí eles vêm com essa ideia de conciliação, né? Parece muito bom a palavra conciliação, né? Tem um peso favorável, né? Porque no sentido de, vamos dialogar. Mas existem direitos que não se negociam. Querem continuar negociando a nossa vida, né? A gente está vendo a situação que o Yanomami se encontra até hoje e que o próprio governo federal não consegue resolver, não tem condições de resolver, e eles mesmos dizem que não tem condições de resolver, né? Então eles querem que isso seja aberto para os nossos territórios, né? Isso é genocídio também. Genocídio não é só meter bala, o genocídio vem através da canetada também, e é isso que a gente está vendo, né? Um genocídio legislado contra nós, e pior ainda, contra aqueles que sequer sabem que isso está acontecendo, né? Que são os nossos parentes isolados. Então isso de fato pode levar um povo inteiro a genocídio. Então, o que a gente tem que esperar mais? Esperar mais morte? Esperar mais conflito? Né? Desde que o Congresso votou a lei do marco temporal, o que a gente está vendo é exatamente um aumento da violência dentro, né, dos territórios indígenas, dentro do campo. Estão matando com a caneta e estão matando com arma também, né? É isso que a gente está vendo. Eu acho que desde o começo, né, a gente já veio para esse ATL com esse pensamento. E essa decisão do Gilmar Mendes, esse posicionamento que o próprio Ministério da Justiça vem tomando, né, de não demarcar e de sequer nos receber, né? O Ministério da Justiça, que quando a gente fala em justiça, a gente fala do acesso à justiça, né, que todos têm direito à justiça, é o que é o mais difícil de dialogar. Você não consegue marcar uma reunião com eles. Agora, durante o ATL, o ministro Lewandowski não está aqui, nem está no Brasil. Então, que conciliação é essa? Né? Que conciliação? Não é, a conciliação é que nós tenhamos que ceder cada vez mais os nossos direitos para ter o mínimo? Há pouco tempo estava sendo muito difícil, inclusive, criticar, né? Inclusive criticar o próprio governo, né? Porque é claro que o Lula se posiciona de uma forma, a ministra Sônia se posiciona de uma forma, mas a gente sabe que as demarcações não estão saindo por causa do próprio governo também, porque é ele que pode demarcar, é ele que tem o poder da caneta de demarcar, então ele não está demarcando porque ele não quer, porque ele está jogando mesmo com os nossos direitos. Apesar das duas demarcações, né, que foram feitas e que é de uma extrema importância, e com certeza é de uma extrema importância para esses povos, né, que tiveram seus territórios demarcados, a gente sabe que isso ainda é muito pouco, né? Muito pouco em relação ao que foi prometido e muito pouco em relação ao que é direito nosso mesmo, né? Parece que a gente está numa briga, né, de interesses, onde a gente tem que ficar defendendo, só que isso é um direito nosso. A gente não está pedindo nada além do que já está previsto em Constituição, nada além do que já foi prometido pelo próprio governo, né? Nada além do que é de merecimento dos povos indígenas, que é o seu território ancestral, né? Que que os nossos direitos sejam respeitados, que é a proteção dos nossos territórios. Então, assim, eu pessoalmente, né, eu vejo que também dialogando com outras lideranças, né, também dialogando com outros povos que estão presentes aqui no ATL, é de uma tristeza e frustração para nós mesmos, né? Porque a gente de fato estava esperando uma ação, né? A gente de fato estava esperando uma mudança de fato. E o que a gente está vendo, na verdade, é os nossos direitos sendo negociados, né? Porque nós temos que esperar, né? O nosso direito, que está previsto em Constituição, tem que esperar. Esperar o quê, né? Enquanto isso, a gente continua sendo violentado, a nossa terra continua sendo invadida, as nossas vidas continuam sob perigo, a gente continua recebendo ameaça, né? Essa
realidade que a gente ainda vem vivendo hoje. Então, assim, primeira coisa que os nossos direitos não podem ser negociados, né? A gente não pode ficar esperando o governador decidir, né? Decidir quando que vai fazer a demarcação do nosso território, quando que vai fazer a desinclusão dos nossos territórios. Isso aí deveria ser feito porque é lei, né? Isso aí deveria estar sendo feito porque é um dever do Estado. A gente não está pedindo nenhum favor, né? Mas não, parece que o outro lado é sempre mais forte mesmo, né? Tem que sempre negociar com os governadores. E aí parece que eles ainda não entenderam o que significa o território para o povo indígena, né? A gente não quer que se compre terra, a gente quer o território que é sagrado nosso, onde nós temos essa conexão espiritual mesmo. Não é à toa, né, que existe também um processo de demarcação onde leva em consideração também essas questões, né? Também a questão cultural, também a questão espiritual, também dizendo que aquele território é nosso e originário nosso, não é à toa, é porque os nossos ancestrais estavam lá, né? Porque a história do nosso povo foi construída lá há milhares de anos atrás, né? Então, o que a gente vê, né, é muita política em relação aos direitos indígenas para se conseguir outras coisas, né, no governo. Enquanto isso, né, o nosso direito fica à mercê mesmo. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de crise climática, de emergência climática, que também já afeta os nossos territórios, que a gente está vendo as secas do rio, que a gente está vendo, né, o calor que está fazendo na aldeia, que afeta a nossa plantação, ou então afeta a nossa segurança alimentar e que está afetando o próprio agronegócio, né? Isso aí, os próprios cientistas já estão falando, né, que o próprio agronegócio vai sofrer com isso.